Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como criar o efeito Float Label, que é um efeito, acho que é um dos mais procurados quando nós queremos aplicar efeito em formulários. E é este efeito que nós vamos aprender hoje. E eu vou dividir essa aula em duas partes, provavelmente em três partes, mas eu vou ver no decorrer do desenvolvimento do conteúdo. Então nós vamos criar vários efeitos, vários comandos, não somente em CSS, mas também em JavaScript. Nesta aula, nós vamos aprender aplicando somente o CSS, mas nós vamos na próxima aula também aprender com o JavaScript. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso navegador com o que nós vamos criar nesta aula. Aqui temos um formulário simples, onde a pessoa pode digitar o usuário e também a senha, e ao clicar em usuário, então nós temos o efeito Float Label, ou podemos dizer no português, é etiqueta flutuante. Então aqui nós temos o usuário, clicou, ele vai dar este efeito. Se eu clicar em senha, então ele aplicou este efeito. E lembrando que este nome que está aqui não é o placeholder. Vou deixar inclusive aqui no card para você saber um pouco mais sobre o placeholder. Placeholder nada mais é aquele texto que fica um pouquinho fosca ali dentro do input. E quando nós clicamos e digitamos algum texto, aquele placeholder sai. Neste caso, é na verdade um texto que nós aplicamos aqui um position absolute para ele ficar dentro do nosso input. E ao clicar, nós vamos fazer esse movimento dele para ficar com a fonte menor. Podemos mudar a cor, aplicar qualquer estilo que nós quisermos ao focar no nosso input. Então é basicamente isso que nós vamos criar nesta aula. Então se você quer saber como criar este efeito e aplicar nos seus projetos, então eu recomendo ficar até o final, beleza? Então agora vamos dar uma olhadinha no nosso código que nós vamos construir. Então aqui na parte do HTML nós temos o nosso formulário. Eu coloquei o método get e action, não vou enviar para nenhum lugar. Por enquanto nós não vamos usar isso, mas eu vou aplicar aqui no formulário, porque toda vez que você criar um formulário, não pode esquecer do método get ou do método post, que é um dos dois mais principais para método de envio, e também o action, que é o diretório ou o arquivo que você vai enviar esta informação. E logo a seguir nós temos um div, onde vai ser o div do usuário, que eu coloquei class div user, e dentro nós temos o nosso input, que vai receber o id user e vai ser do tipo texto. O name eu coloquei usuário, user, por mais que nós não vamos usar aqui, mas sempre quando você aplicar um input aí nos seus códigos, você não pode esquecer de aplicar o name. Eu coloquei autocomplete off porque eu não quero que ele seja preenchido automaticamente. Então quando eu clicar no input, ele não vai aparecer nenhuma opção de e-mail ou texto que nós digitamos anteriormente, beleza? E em seguida nós temos o nosso label. O label é o que vai ficar dentro do input. Ao clicar no nosso input, esse label vai sofrer algumas alterações de propriedade CSS. E temos aqui o nosso elemento da senha, que vai ter uma classe divPass, e temos o nosso input. O input vai receber o id pass e vai ser do tipo password para ficar bloqueado o texto que está sendo digitado no campo de senha. O name eu coloquei pass e autocomplete também off para ele não digitar automaticamente. E aqui o nosso label de senha que vai ficar dentro do input, e ao clicar no input, este label de senha vai sofrer algumas alterações de propriedades. Aqui temos também o nosso input de envio dessas informações. Quando nós colocamos o type submit, então tudo que estiver digitado nesse formulário será enviado para o nosso arquivo que vai receber todas essas informações. Então basicamente a parte do HTML é só isso, e nós temos também os nossos estilos. E lembrando que essa parte aqui eu vou deixar já no template, que vou deixar na descrição para você fazer o download, e nós vamos aplicar hoje novos estilos para o formulário. Aqui temos as propriedades básicas de largura, de altura, temos o nosso padding, e claro que o padding não pode faltar o box size em border box. E hoje eu vou explicar em detalhes o funcionamento do padding e também com o box size, beleza? E temos as propriedades do input. E quando nós aplicamos propriedade geral para o input, ele vai aplicar tanto no campo de usuário, tanto no campo de senha, quanto também no nosso input de submit, que é o nosso botão. E em seguida nós temos as propriedades para o input de texto e temos as propriedades para o nosso campo de senha. Eu poderia simplesmente aplicar um ID para o nosso texto ou o campo de usuário e também para a senha, mas aqui eu seletei pelo tipo. Então o nosso usuário ele é do tipo texto, então eu apliquei o input type text, e para a senha input type password. Então ele vai aplicar os estilos de acordo com o tipo deste campo. E em seguida eu apliquei propriedades somente para o nosso botão submit. E aqui aplicando para o label, essas propriedades é para que o nosso label fique dentro do input. Eu vou explicar em detalhes também. E aqui as propriedades do nosso
o elemento que vai ser o elemento pai do campo de input e label, tanto do usuário quanto da senha, e em seguida eu apliquei aqui novas propriedades quando o campo estiver focado. E assim que ele estiver focado, ele vai aplicar no label novas propriedades, para ele ficar com aquele tamanho menor, mudar a cor e mudar o seu posicionamento, que eu vou explicar em detalhes e por que eu estou usando esse sinal demais, beleza? Então é basicamente isso que nós vamos construir e vai ser importante aí, se você quer aprender, eu vou explicar em detalhes para você aplicar nos seus projetos e também para não esquecer, beleza? Agora vamos desconstruir o nosso código. Então aqui temos o nosso formulário e temos aqui o nosso código. Então basicamente, a parte geral, nós temos o nosso form, que é a nossa tag form, vai ser o método get, e o action não vai enviar para nenhum lugar. Em seguida, nós temos os nossos elementos, onde vai ficar o input e label, tanto do usuário quanto também da senha. E dentro desse elemento, nós temos o nosso input. Vamos ver aqui um exemplo do usuário. Temos o input com os atributos que nós aplicamos aqui no código, e dentro nós temos o nosso label usuário. E lembrando, como já havia falado, esse não é um placeholder que nós aplicamos diretamente no input, mas assim é um label que ele vai ficar separado do nosso input. E ao clicar no nosso input, esse label vai sofrer novas propriedades. Então é basicamente isso que nós vamos construir. E aqui o nosso input, que é o nosso botão submit. Então vamos aqui no nosso código. Eu vou abrir o meu template já está aqui. Já tem as propriedades básicas que eu já apliquei. Agora nós vamos começar a digitar os estilos aqui e vamos digitar o nosso formulário aqui. Então eu vou começar a aplicar o nosso formulário. Primeiro é o form e vai ser o método, vou colocar o get action, vou deixar vazio mesmo, e aqui dentro eu vou aplicar primeiro o nosso div para o nosso usuário, que eu vou colocar div user. Em seguida eu vou aplicar aqui o nosso input, vai ser do tipo text, para texto, para aceitar qualquer texto. Vou colocar o name user e vou colocar o autocomplete, vou colocar off para não digitar automático aqui os textos nesse input. Então eu vou fechar e em seguida eu vou colocar o nosso label. Eu vou colocar usuário. Pronto, a parte aqui do nosso usuário já está pronto. Eu vou copiar essa parte e eu vou colar aqui também para a senha. Só vou mudar aqui de usuário, eu vou colocar pass. E aqui em vez de text, eu vou colocar password, porque é um campo de senha. E aqui em name eu vou colocar pass. E aqui também usuário eu vou colocar senha. Pronto, já está criado aqui o nosso campo de usuário e o nosso campo de senha. E aqui logo abaixo eu vou colocar o nosso input, submit, que é o botão de envio dessas informações. E eu vou colocar o value enviar. Então é basicamente isso, o nosso formulário HTML. Então vamos olhar no nosso código para ver como é que está ficando. Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo, vou atualizar. Então é basicamente isso. Nós podemos ver que aqui nós temos o nosso campo de usuário e o nosso label ficou para o lado direito. E nós vamos fazer toda a manipulação para que fique mais estilizado esses campos, e nossos labels, ele não vai ficar fora, mas sim dentro do nosso input, beleza? Então vamos aqui no nosso código, vamos começar a digitar os nossos estilos. O primeiro estilo vai ser para o nosso form, com o nosso formulário. Eu vou aplicar diretamente na tag. Eu vou colocar uma largura de 320 pixels. Eu vou colocar uma altura que seja automático. Então, vai depender do tipo de conteúdo que tem dentro desse form, ele vai se adaptar a esse conteúdo. Eu vou colocar um background somente para nós visualizarmos. Vamos ver como é que está ficando. Deixa eu aplicar aqui um background somente para visualizarmos. Vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver aqui que nós aplicamos a largura de 320 pixels. Aqui está bem grande porque eu apliquei um zoom. Então aqui está o nosso formulário. Vamos voltar aqui no nosso código, vamos aplicar agora um padding. Eu vou colocar um padding de 30 pixels e eu vou aplicar um novo valor também de 10 pixels. Eu vou aplicar aqui um box sizing, porque sempre quando nós aplicamos o padding, nós temos que aplicar o box sizing e que seja border box. Por que nós temos que aplicar desta forma? E por que eu apliquei dois valores aqui? Então vamos entender em detalhes como funciona o padding e por que nós temos que aplicar o box sizing, beleza? Então entendendo o padding e o box sizing, aqui temos o nosso elemento, eu apliquei um conteúdo dentro e eu vou definir a largura dele de 300 pixels. E se aplicarmos um padding de 10 pixels, podemos ver que o nosso elemento ele se expandiu aplicando 10 pixels em cada lado. Então a largura total do nosso elemento vai ficar de 300 pixels, porque do lado direito ele ficou 10 centímetros a mais e do lado esquerdo também. Então por isso que o total ficou de 320 pixels. E podemos aplicar desta forma, 10 pixels e 30 pixels. Então o que vai acontecer? Então na parte de cima e na parte de baixo ele vai ser de 10 pixels
e o segundo valor ele será para o lado direito e para o lado esquerdo. Então a largura total agora do nosso elemento ficou de 360 pixels, mesmo que eu tenha definido a largura total de 300 pixels. Então esta é a forma de nós aplicarmos dois valores. E também podemos aplicar desta forma, aplicando 4 valores, então nós vamos obter esse resultado na tela. O primeiro valor é para a parte de cima, que é o topo. O segundo valor é para o lado direito. O terceiro valor é para a parte de baixo. E o quarto valor é para o lado esquerdo. E aqui podemos ver que ainda continua com 360 pixels, porque é a soma do lado direito e a soma do lado esquerdo. Aqui nós aplicamos uma propriedade com 4 valores. Mas podemos aplicar isso individualmente, que nós vamos obter o mesmo resultado. Agora vamos ver nessa situação, onde nós aplicamos o padding de 10 pixels, mas desta vez nós vamos aplicar um box sizing de border box. O que vai acontecer? Então, a largura total do nosso elemento ele vai continuar com o valor que nós definimos no idif, que no nosso caso aqui aplicamos 300 pixels, por exemplo, mas podemos ver que aplicamos um padding de 10 pixels com box sizing border box, então o conteúdo ele foi para dentro. Então ele limitou que nós temos que estar com o elemento com a largura total que já foi definido e o padding seja aplicado internamente, ou seja, tipo uma margem interna no nosso elemento. Então por isso que quando você aplica o padding, é necessário nós aplicarmos o box sizing border box para limitar a largura total do nosso elemento. Se você definir 300 pixels para o seu elemento, quando nós aplicamos o padding, independente do valor do padding, ele vai continuar com esta largura total. Então não esqueça, aplicou o padding, aplica também o box sizing border box, a não ser que você queira que seja expandido de dentro para fora. Então pode deixar sem o box sizing, beleza? Se não entendeu ainda, então pode deixar nos comentários que eu posso explicar em mais detalhe nas próximas aulas, beleza? Agora vamos aplicar os estilos para os nossos input. Eu vou aplicar uns estilos geral, que é para o input. Aqui ele vai aplicar tanto para o usuário, quanto para 100, quanto também para o nosso botão. Vou colocar uma largura de 100%. 100% ele vai se limitar à largura do elemento pi, que eu defini de 320 pixels do nosso formulário. Então ele vai ocupar todo esse espaço. Então eu vou colocar um border none, que eu não quero nenhuma borda nesses elementos. Eu vou colocar uma altura de 40 pixels. Eu vou colocar um margin top. Então essa é a forma que nós aplicamos uma margem somente em um lado. Se eu quero aplicar em todos os lados, então nós aplicamos um margin e em seguida o valor. Mas como eu quero só uma margem na parte de cima, então nós colocamos um margin top. Isso funciona também para o padding. Como nós já vimos, podemos aplicar todos os valores em uma propriedade ou aplicar individualmente. Agora vamos aplicar o nosso famoso padding. E aqui eu vou colocar 0 e o valor de 5 pixels. Então 0 é para a parte de cima e para a parte de baixo e 5 pixels para o lado direito e para o lado esquerdo. E como sempre, box sizing border box. Então para limitar o nosso elemento, para não expandir para fora. Eu vou colocar outline, vou colocar none, porque toda vez quando nós clicamos no input, ele vai aparecer uma borda azul, e nós não queremos que apareça isso. Se aparecer, é porque nós queremos aplicar no estilo, beleza? Então por isso que eu coloco outline none para tirar essa borda padrão do navegador. Cada navegador vai se comportar de um jeito diferente, então por isso que eu aplico outline none, e se eu quero que apareça uma forma, um contorno personalizado, então eu aplico aqui no CSS. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que aí já ficou mais organizado o nosso formulário. Então podemos ver que já está ficando mais bacana. Agora eu vou aplicar as propriedades somente para o nosso botão. Então eu vou aqui no nosso código. Eu poderia aplicar aqui uma class ou um ID para o nosso input de envio para o nosso botão. Mas eu vou aplicar de acordo com o tipo. Então o que nós fazemos? Nós colocamos o input, porque ele é um input. Nós colocamos o type e ele é um botão submit. Então desta forma eu vou aplicar propriedades somente para todos os elementos input que tem o tipo submit. Eu vou colocar um background color. Eu vou colocar esse verdinho, que é o padrão do Illustra Code. E em seguida eu vou colocar a cor do texto. Vou colocar branco. E eu vou mudar o cursor para pointer. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que foi aplicado as propriedades para o nosso botão, somente para o nosso botão. Eu seletei pelo input, mas eu seletei principalmente pelo tipo desse campo. E podemos ver também que ao passar o mouse sobre o nosso elemento de botão, agora ele também mudou o cursor do nosso mouse. Vamos continuar estilizando. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do nosso formulário, eu vou tirar essa cor de fundo, porque eu não quero que fique essa cor. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui no nosso formulário, vou colocar uma borda. Eu vou colocar de meio pixel. Para meio pixel eu coloco 0.5 ou 0.5.
vou colocar do tipo solid, agora eu vou colocar esta cor, C4, 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 aqui é uma cor hexadecimal. Eu vou deixar também os cantos arredondados. Para deixar o canto arredondado, nós vamos border radius e eu vou colocar de 8 pixels. Então vamos ver no nosso navegador como é que está ficando o nosso formulário. Vamos atualizar. Então podemos ver aqui que já foi aplicado. Sumiu aqui o nosso input, mas nós vamos aplicar estilos aqui para visualizarmos, beleza? Vamos aqui no nosso código. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar estilos somente para o nosso campo de usuário e o nosso campo de senha. Então nós podemos seletar também pelo tipo desses campos. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o input, eu vou colocar o type. O primeiro é do tipo text. Eu vou aplicar também para o nosso input, vai ser o type password. Então agora vai aplicar somente para esses dois campos. E que eu vou aplicar? Vou aplicar uma borda na parte inferior. Para isso nós colocamos border bottom. Vou colocar um de 3 pixels, vou colocar do tipo solid e vou colocar esta cor. Então vamos ver no nosso navegador como é que está ficando. Vamos atualizar. Então podemos ver que o nosso input ele ficou com a borda na parte de baixo. Olha que interessante que está ficando. Mas ainda nós temos que aplicar os estilos para o nosso label. Então podemos ver que ele ainda está na parte de baixo. Eu quero que ele fique na parte de cima. E ao clicar, ele tem que sair dessa posição. Beleza? E para fazer isso, é bem simples. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar diretamente no nosso label. Vamos colocar label e eu vou colocar position absolute. O famoso position. Eu vou explicar em detalhes também sobre o position. Eu já expliquei em outras aulas também sobre o position, mas vou explicar em detalhes novamente. Cada vez que eu vou explicar de uma forma diferente, para que você possa realmente entender sobre posições. E claro que você deve praticar. Se você não praticar, você nunca vai conseguir entender como funciona o position. Eu demorei um certo tempo para começar a familiarizar com o position absolute. Eu não consegui entender qual é a lógica dessa propriedade. Hoje eu já consigo assimilar de forma mais fácil. E eu vou explicar em detalhes aqui para você, beleza? E agora eu vou aplicar div. Eu vou explicar também porque que eu vou aplicar isso. Eu vou aplicar div user e também no nosso elemento div pass. Eu vou colocar position relative. E se for falar no inglês, nós falamos relative. Então a position relative. Então podemos ver que os nossos labels ele ficou nesta posição e agora nós vamos aplicar alguns estilos para ele ficar aqui dentro do nosso input. Mas antes vamos entender um pouco mais sobre position absolute, sobre position relative ou position relative e algumas propriedades que também acompanham quando nós aplicamos o absolute. Então entendendo position absolute e relative. Então aqui vamos fazer uma simulação. Temos aqui o nosso navegador, temos um elemento que é um elemento pi, que vai ter dois elementos filhos, um azulzinho, um roxo escuro, e temos também um outro elemento que é um vermelho, e vamos aplicar um position absolute aqui no nosso elemento vermelho. O que vai acontecer? Ele vai sair do nosso elemento pi, ou seja, a sua posição será absoluta. Eu posso movimentar esse elemento para qualquer posição da tela, porque ele ficou com a posição absoluta. Ele não vai ficar limitado pelo elemento pi ou pelos estilos que foi aplicado no elemento pi. Por exemplo, se eu aplico para o elemento pi 300 pixels, então os elementos filhos ele vai ficar limitado sobre este elemento. E quando nós aplicamos o position absolute, ele vai sair desta posição que ele está e vai ficar totalmente absoluto no nosso documento. E se nós aplicarmos um position relative ou relative aqui no nosso elemento pi, podemos ver que ele saiu da posição absoluta. Ele está indo com o position absolute, mas ele está limitado agora pelo elemento pi. Aqui não está aparecendo, mas por quê? Porque ele está na parte de baixo do nosso elemento azulzinho. Então o que nós temos que entender sobre o eixo cartesiano? Agora volta lá no tempo de escola. No eixo X ele movimenta para a horizontal, no eixo Y ele se movimenta na vertical e no eixo Z ele vai se movimentar na profundidade. O que nós podemos fazer neste caso? Como eu quero que apareça o nosso elemento vermelhinho, que por enquanto ele está por trás desse elemento roxo aqui, então o que nós temos que fazer? Aplicar um Z-index e temos que colocar um valor positivo para ele ficar sempre nas primeiras posições. Por exemplo, se eu aplico em dois elementos Z-index, então, o que eu quero que esteja na primeira posição, ele terá que ter um valor maior do que o outro. Então, sempre o que estiver na primeira posição vai ter o valor maior. Como nós aplicamos position relative no nosso elemento pi, então nós podemos movimentar este elemento em qualquer posição, mas dentro do elemento pi, porque o elemento pi está com position relative. Se nós aplicarmos o right 0, ele vai totalmente para o lado direito. Se nós aplicarmos bottom 0,
ele vai para baixo, mas do lado esquerdo. Ah, mas eu quero que fique pelo lado esquerdo, mas na parte de baixo, no canto inferior direito. Então nós podemos aplicar duas propriedades, right 0 para ele ir para o lado direito e bottom 0 para ele ficar na parte de baixo. E agora se nós fizermos isso, tirar o position relative e com essas propriedades o que vai acontecer? Ele vai sair totalmente do elemento pi e vai para a posição total do nosso documento. Aí eu quero que fique na parte de cima, então nós tiramos o bottom 0. Ele vai para a parte de cima, mas fora do elemento pi. Então é desta forma que nós trabalhamos com position absolute e também com relative. E nós trabalhamos com as outras propriedades, right, left, top, que é na parte de cima, e o bottom, que é na parte de baixo. E assim você pode movimentar o seu elemento para qualquer posição aí da sua tela, beleza? Então vamos aqui no nosso código, vamos aplicar mais propriedades. Então temos aqui no nosso label, o que eu quero? Que o top, ele fica de 15 pixels. Eu quero que do lado esquerdo, ele fica com 5 pixels. Eu quero que a cor dele seja 32, 32, 32. Esses valores aqui eu fui testando até que cheguei nesta cor, beleza? Então vamos ver aqui no nosso navegador como é que está ficando. Então podemos ver que o nosso label, ele ficou dentro agora do nosso input, mas ainda ele não está com efeito. Então podemos ver que ao digitar, ainda o nosso label fica aqui na frente. O que nós temos que fazer? Ao focar aqui no nosso input, ele tem que sair desta posição. Mas percebe algo aqui no nosso formulário. Se eu clicar aqui fora, ele saiu o foco do nosso input. Ao clicar aqui no nosso input, ele vai aparecer a opção de digitar o texto. Mas se eu clicar em cima do nosso label, ele não vai focar no nosso input. Então nós temos que fazer um jeito que ao clicar aqui no nosso texto também, ele tem que focar aqui no nosso input. E para isso é que nós usamos o for. Então vamos entender o uso do label com o for. Então aqui temos aqui um exemplo de eu coloquei a informação que é um e-mail e o nosso input do tipo e-mail. Então basicamente nós temos aqui o nosso campo e o nosso label. Então basicamente nós vamos ter o nosso input e em cima vai estar escrito o e-mail. Mas se eu clicar aqui no e-mail, ele não vai focar no nosso input. Geralmente esse formulário tem que colocar isso. Ao clicar no texto que está em cima do nosso input, ele tem que focar no nosso campo de e-mail. Então o que nós temos que fazer? Aplicar tudo isso dentro de um label. Então tudo que tiver dentro dessa parte do label que eu clicar, ele vai focar aqui no nosso input. E podemos fazer de outra forma também. Colocar o label separado, mas dessa vez nós temos que fazer desta forma. Aplicar um ID no nosso input, que eu vou fazer um exemplo aqui de um ID user. E no nosso label eu coloquei for ID user. E aqui ele recebe o mesmo valor do ID do nosso input. Então assim que eu clicar no nosso e-mail, ele vai focar aqui no nosso campo. Então é isso que nós vamos fazer. Então não esqueça, se você aplicou um input, não esqueça de aplicar também um label. E se você tem um label que está totalmente separado do input, então você deve colocar o for apontando para o ID do input que você quer que seja selecionado, beleza? Então vamos aqui no nosso código. Então aqui no nosso label eu vou colocar o for. Eu quero que ao clicar no usuário ele seja aplicado aqui no nosso input. Então eu tenho que colocar aqui também um ID. Então vamos colocar ID user. E este mesmo valor tem que colocar aqui no nosso for. Então aqui também no nosso input de senha eu vou colocar o ID. Vou colocar ID. Agora aqui é de senha. E aqui no nosso label vamos colocar ID senha, ou ID pass. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, vamos ver se está funcionando. Então podemos ver que ao clicar no usuário, ele já seletou aqui o nosso input. Deixa eu clicar aqui fora. Se eu clicar no usuário, então podemos ver que já está digitando o nosso texto. E claro que ele não vai ficar nessa posição. Então isso é o que nós queremos. Agora, como que nós aplicamos as propriedades no nosso label? O que nós queremos aqui, que ao clicar no nosso input, ele seja aplicado novas propriedades no nosso label. Podemos sim seletar diretamente do nosso label, mas só que neste caso eu quero que o efeito seja aplicado. Quando eu clico em um elemento, eles têm que aplicar em outro. Então o que nós fazemos aqui é seletar o elemento adjacente. Então vamos entender como seletar o elemento irmão ou elemento adjacente. Aqui um exemplo, nós temos alguns elementos HTML, o input, e em seguida nós temos o nosso label, e temos outro input, e em seguida também o outro label que pertence a esse segundo input. Podemos fazer dessa forma o label e aplicar as propriedades, mas nesse caso ele vai aplicar nos dois labels de uma única só vez. Agora podemos fazer também desta forma, seletar pelo ID e colocar um sinal de mais e colocar um novo elemento ou uma nova
classe CSS, e neste caso ele vai seletar o primeiro label, porque o primeiro input é o único que tem o ID irmão 1, então ele vai seletar o próximo elemento adjacente, que no caso é o label, que vai seletar o texto 1. E podemos fazer desta forma, onde nós seletamos pela class. Então nesse caso, eu coloquei um pseudo class focus, ele vai, independente do input que eu selecionar, então ele vai aplicar novas propriedades. E eu coloquei um sinal de mais, label, então se eu clicar no primeiro input, que ele também é uma classe irmão, ele vai seletar o próximo elemento adjacente. Se eu clicar no primeiro input, ele vai clicar no próximo elemento label. E se eu clicar no segundo input, ele vai seletar o próximo elemento label. Então, podemos ver que independente do input que eu seletar, então ele vai aplicar no próximo elemento adjacente. Cliquei no input, então ele vai seletar o nosso label. Espero que você tenha entendido essa parte. Se não entendeu, pode deixar nos comentários que eu posso criar uma aula com mais detalhes explicando sobre isso. Então, quando você aplicar o mais, no sinal de mais ali no seletor, ele vai aplicar o próximo elemento adjacente. Então, vamos aqui no nosso código, vamos aplicar agora o nosso label. Vamos aplicar os estilos quando tiver focado no nosso input, aplicar no label. Então, colocamos input. Eu quero que tiver focado, eu quero que seja aplicado os estilos no nosso label. Deixa eu apagar aqui, label. Só para nós testarmos, vamos colocar uma cor, vou colocar uma cor vermelha, só para nós vermos como é que está ficando. Então vamos aqui no nosso navegador, vamos atualizar, vamos clicar aqui no nosso input. Então podemos ver que mudou agora a cor do nosso label. Vamos clicar em senha. Então podemos ver que mudou também o nosso label. Então agora podemos aplicar propriedades à vontade aqui no nosso label. Então vamos voltar aqui no nosso código, vamos apagar essa cor. Eu vou aplicar font size, eu quero que ele fique levemente menor. Vou colocar 10 pixels, vou colocar que o topo dele vai para menos 3 pixels. Por quê? Porque eu quero que ele passe um pouquinho da posição que ele está. Eu vou aplicar um color, agora eu vou aplicar esta cor. 00C5CE, que é um azulzinho bem clarinho. Eu vou aplicar também um transition, vou colocar 0.3 segundo para ficar um efeito bem mais suave nessa mudança do efeito. Então vamos lá no nosso navegador, vamos ver como é que está ficando, vamos atualizar. Olha só que bacana que ficou o nosso efeito. Cliquei no input, ele aplicou novas propriedades aqui no nosso label. Vamos ver em senha, então podemos ver que ele também aplicou. Mas veja que aqui, que ao clicar no usuário, podemos ver que ele voltou bruscamente. O que nós temos que fazer? Vamos lá no nosso código, podemos aplicar um efeito suave aqui no nosso label. Então vamos colocar transition, 0.3 segundo também. Então vamos voltar lá no nosso navegador, vamos atualizar, clicou, então podemos ver que aplicou o efeito, clicou em senha, ele já deu um efeito suave aqui no usuário e aplicou novos efeitos aqui na label de senha. Aplicou em usuário, também vai acontecer a mesma coisa. Então vamos digitar um texto aqui. Agora se eu clicar fora, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a posição normal, porque ele não reconheceu que tem um texto aqui no nosso input. Por quê? Porque as novas propriedades são aplicadas assim que nós clicamos. Enquanto o mouse estiver com foco aqui no nosso input, somente assim vai ser aplicado as propriedades no nosso label. E assim que eu aplico um blur, que é tirar o foco de algum elemento, então ele vai voltar para a sua posição normal anterior. Podemos aplicar isso com o CSS, mas eu vou ensinar como usar com o JavaScript, porque a intenção aqui é te ensinar mais informações, é te passar mais informações. Eu poderia simplesmente aplicar com CSS, mas eu vou te ensinar várias funções e propriedades do JavaScript, mas este é assunto para a próxima aula. Se você gostou desta aula, não esqueça de deixar o seu like e também, se caso você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação para que o YouTube venha te avisar assim que eu publicar novas aulas. Então esta é a primeira parte, então eu te espero na próxima aula, na parte 2, onde nós vamos continuar aplicando os nossos efeitos aqui no formulário, que é o efeito Float Label, beleza? Então fui e até a próxima.